Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Hoje a gente vai entrar fundo em um material que, olha, é denso. Muito denso. Vamos analisar o sexto capítulo da segunda parte de Sexo e Destino, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. E é um capítulo que parece um drama familiar, né? Quase uma novela. Mas ele vai muito, muito mais fundo. É um estudo de casos sobre hipocrisia, culpa e consequências. Exatamente. A nossa missão aqui é tentar desemaranhar essa teia, sabe? Ver como a percepção e a realidade se chocam o tempo todo. E como uma crise revela quem as pessoas realmente são. E a história já começa nos jogando direto no olho do furacão, assim, dentro de um carro. A gente conhece a dona Márcia Nogueira, Isso. e ela está ali observando o Nemésio Torres, que é o pretendente da filha dela, a Marina. Um pretendente rico, mais velho, e o monólogo interno dela já entrega tudo. Ela não está preocupada com a felicidade da filha. Não, de jeito nenhum. O pensamento dela é uma avaliação. Ela olha para o Nemésio e pensa: por que a minha filha preferiu o filho dele, o Gilberto, em vez desse homem aqui que é rico, charmoso? E a conclusão dela é que a juventude não tem lógica. Quer dizer, já define o tom de tudo, né? Totalmente. As motivações dela são puramente egoístas. É desejo, é status, não tem nada de maternal ali. É uma mulher avaliando um prêmio que a filha, na visão dela, está jogando fora. E essa performance dela continua quando eles chegam ao hospital. Ah, sim. Ela faz todo um teatro para o Nemésio, sabe? Conversa com o médico sobre umas trivialidades, age com uma naturalidade forçada, como se estivesse super acostumada com aquele ambiente. Ela está construindo uma imagem, né? A imagem da mãe dedicada, da mulher forte, sofredora. Exato, só que essa imagem, essa performance, ela bate de frente com uma realidade muito brutal quando eles entram no quarto. É o choque de realidades. Total, porque lá dentro tá o marido dela, o Cláudio. E ele tá genuinamente destruído pela dor ao lado da cama da filha doente. E o contraste é palpável. De um lado, o cálculo, a frivolidade da Márcia. Do outro, o sofrimento real, puro, do Cláudio. A tensão no ar ali entre o Cláudio e o Nemésio é absurda. E é nesse ponto que a narrativa faz uma virada genial. A gente sai da mente superficial da Márcia e mergulha nos pensamentos do Cláudio. Ele vê o Nemésio, que é o rival dele, saindo com a filha adotiva, e o que ele sente não é raiva. O texto diz que ele se sente como um aluno em exame, como se estivesse sendo testado. O que seria isso? Essa coisa de amigos espirituais observando? Olha, pela ótica do livro, seriam guias, protetores, né, uma consciência maior observando. Mas, se a gente traduzir para uma linguagem mais psicológica, é um momento de autoanálise. Assim, brutal e sem filtros. Ah, entendi. A dor extrema que ele está sentindo quebra todas as defesas dele. E ele é forçado a olhar para si mesmo. Ele para de projetar a culpa no outro, no Nemésio, e se volta para dentro. E o que ele encontra lá dentro é terrível. Terrível. Ele se questiona com que direito ele poderia julgar o Nemésio por sair com a Marina, se ele mesmo, o Cláudio, no passado, ele fez algo muito pior. Ele abusou da própria filha biológica, a Marita, a jovem que está ali agora morrendo naquela cama. É uma epifania, mas uma epifania devastadora. A ficha cai. Ele se lembra daquela lição de atirar a primeira pedra e percebe que, na escala da moralidade, ele tá muito abaixo do homem que ele odiava. Nossa. O pensamento dele, é claro, o Nemésio se envolveu com uma jovem livre, filha de outro. Ele, Cláudio, abusou da própria filha dentro da própria casa. É nesse momento que o ódio vira autoconsciência. E é uma virada de chave impressionante na história. Ele começa a reavaliar tudo. Tudo. Até a esposa, a Márcia. Ele para de ver ela como uma mulher fútil que o irrita e passa a vê-la como uma vítima. Vítima das farpas que ele mesmo espalhou no caminho. Ele se enxerga como o arquiteto da própria desgraça. E essa transformação toda acontece em silêncio, dentro dele, enquanto os outros dois continuam no mundinho deles. Exato. E quando a Márcia e o Nemésio finalmente olham para a jovem Marita no leito, a reação deles é completamente diferente.
O Nemésio recua, chocado. A imagem da doença faz ele lembrar da falecida esposa. É um lampejo de humanidade ali, né? Um lampejo que dura pouquíssimo. Porque a reação da Márcia é uma obra-prima da hipocrisia. É impressionante. Ela sente piedade, ela sente repulsa, mas ela reprime tudo na hora, ela ajeita os travesseiros da enteada, controla o nojo do cheiro do quarto e começa a atuar, e aí ela mente. E mente descaradamente. Diz para o Nemésio que praticamente não sai do hospital, que ela é a roxa da família. E o Cláudio, aos prantos, ouve tudo. Ele sabe que é mentira. Mas a reação dele agora é outra. Antes ele sentiria raiva, né? Indignação. Claro. Agora não. Agora ele sente pena dela. Porque ele se vê como o culpado pela pessoa que ela se tornou. É de uma tristeza imensa essa dinâmica. A cena toda é sufocante. Eles querem sair dali o mais rápido possível. E a Márcia arranja uma desculpa para eles irem embora. E a mudança de atmosfera no carro na volta, nossa, é de uma velocidade assustadora. É um choque, não é? Totalmente. O Nemésio, que Seduncas antes estava abalado com a visão da morte, já se recompôs. E não só isso. Ele já reclassificou o Cláudio, o marido sofredor, como um maricão, um fraco. E imediatamente começa o jogo de sedução com a Márcia. É isso, começa a descrever restaurantes, passeios. Exatamente. Uma vida de prazer no Rio de Janeiro. Ele está vendendo uma fuga para ela. E ela compra na hora. Compra na hora, se faz de ingênua, finge que não conhece os lugares que ele cita. É um jogo muito calculado. Exato. Ela sabe exatamente o tipo de mulher que atrai homens como o Nemésio. Ela se posiciona como a mulher acorrentada ao matrimônio infeliz, a vítima frágil que precisa de um salvador. É uma manipulação mútua, perfeitamente orquestrada, né? Perfeita. Ele oferece a fantasia do poder e da liberdade, e ela a fantasia da donzela em perigo. A tragédia que eles acabaram de ver não serve de alerta, serve de combustível para a transgressão deles. E o ápice desse acordo silencioso acontece num almoço, logo depois. O livro descreve como eles selam um contrato afetivo sem usar palavras diretas. É tudo nos olhares, nos suspiros. Nas meias palavras, é de uma frieza. Ela finge preocupação com a filha, a Marina, e ele a conforta, mas já deixando claro que o interesse dele agora é nela, a futura sogra. Eles estão literalmente construindo o futuro deles sobre a ruína das famílias. De uma forma elegante, quase como um negócio. E então o Nemésio a deixa em casa e vai para a casa dele. Só que ele tá perturbado. A imagem da Márcia não sai da cabeça dele. Ele tá obcecado. E aí ele decide procurar a Marina, talvez para se distrair. Ele entra no quarto dela em silêncio e a encontra, aos beijos com o próprio filho dele, o Gilberto. E aí o universo entrega a ironia numa bandeja de prata. Total. O choque para ele é avassalador. O homem que acabou de passar a tarde inteira traindo a confiança da Marina, em pensamento e em ação, se sente profundamente traído. A reação física dele é muito intensa. O coração dói, ele sua frio, sente que levou uma pedrada por dentro. A falta de autoconsciência é quase cômica se não fosse trágico. Exato. A Marina o vê na porta e desmaia na hora. E a partir daí tudo desmorona muito rápido. O Gilberto, sem entender nada, corre para dizer que a Marina passou mal de repente. E ela entra num surto psicótico completo e a narrativa dá uma explicação que mistura o psicológico e o espiritual para isso. Que seria... Diz que o choque brutal quebrou as últimas defesas psíquicas dela, sabe? Tornando-a vulnerável ao que o livro chama de obsessores espirituais. Mas a gente pode entender isso como um colapso mental total, alimentado pela culpa e pelo pavor de ser descoberta. Certo. E a resolução da história é tão fria quanto o início da traição. Fria é pouco. A Marina é internada numa clínica psiquiátrica e o detalhe mais chocante, que o livro faz questão de frisar. Só 48 horas depois do colapso da Marina, o Nemésio e a dona Márcia já estão juntos, trocando confidências. E já reformularam a história toda para se absolverem. O romance proibido dos filhos. Ah, isso são doçuras da mocidade, uma travessura. Nossa! Eles se isentam de qualquer culpa.
encontram consolo um no outro e a vida segue. A traição dele se consuma sobre a saúde mental destruída da Marina. Então, no fim das contas, o que essa história está nos dizendo? De um lado, a Márcia e o Nemésio, que são mestres da aparência. Da manipulação, eles conseguem o que querem. A qualquer custo. E do outro lado, a gente tem o Cláudio, que cometeu um ato terrível no passado, mas é o único que, esmagado pela dor, parece iniciar uma jornada de transformação real. É isso. A crise não criou o caráter deles. Ela apenas revelou. A situação extrema funcionou como um reagente químico que mostrou a essência de cada um, a superficialidade egoísta de uns e o potencial de redenção de outro. E isso me leva a pensar numa distinção importante que o texto sugere, que é a diferença entre remorso e arrependimento. Ótimo ponto. É fundamental aqui. Como você diferenciaria os dois nesse contexto? O que o Nemésio sente quando descobre a traição é remorso. É a dor do ego ferido, do orgulho pisoteado. É uma dor egocêntrica. Como puderam fazer isso comigo? O remorso leva ele a culpar os outros e a buscar um consolo rápido que ele encontra na Márcia. Entendi. Já o que o Cláudio sente é arrependimento. É uma dor que o leva a reavaliar toda a existência dele, a reconhecer o mal que ele causou. O arrependimento é transformador, mesmo sendo um caminho de muito sofrimento. O remorso paralisa, o arrependimento ele move. E é interessante como as máscaras que a gente usa no dia a dia, as performances que a gente faz, como a Márcia faz tão bem, podem impedir a gente de chegar nesse ponto de arrependimento genuíno. Com certeza. A gente se acostuma tanto com a ficção que cria que perde a capacidade de encarar a verdade. Perfeitamente. Márcia e Nemésio vivem para a plateia. O Cláudio, pela primeira vez na vida, é forçado a se olhar no espelho sem plateia nenhuma. E é por isso que, para a gente fechar, fica uma reflexão provocadora. Qual seria? O personagem que cometeu o ato mais monstruoso no passado, o abuso da própria filha, é apresentado como o único com alguma chance de redenção espiritual genuína. Essa inversão é muito poderosa. É verdade. Ela nos força a questionar nossa própria régua de julgamento. Talvez a verdadeira capacidade de se transformar não venha da virtude, da perfeição. Talvez ela nasça justamente de encarar de frente a nossa falha mais profunda, a nossa dor mais profunda. E talvez seja só a partir desse fundo do poço que a jornada para cima realmente começa.